Olá a todos! Hoje a gente vai mergulhar na vida da Eurídice Guzmão, Eurídice Guzmão. uma dona de casa do Rio de Janeiro. Ah, Parece uma vida comum, né? Mas através do romance A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, da Marta Batalha, a gente vai descobrir os segredos e as histórias que se escondem hum. embaixo dessa superfície, né? É isso que me fascina nesse livro. É, Como a gente vê a complexidade da vida de uma mulher que à primeira vista parece simples, né? é verdade. É. E a história já começa com a Eurídice na infância, ao lado da irmã, a Guida. A Guida As duas crescendo juntas numa família tradicional portuguesa, né? é De imigrantes portugueses no Rio. isso. Mas desde cedo a gente já vê, né? Que elas têm personalidades bem diferentes. Totalmente. O que te chama atenção nesse começo? É incrível a dicotomia entre elas, né? A Eurídice, com seu talento musical, salia, aceita por algo a mais Uhum. do que a vida lhe impõe, né? Sim. Enquanto a Guida, mais pragmática, busca o sucesso mundano. Uhum. E essa criação rígida, né? É. As expectativas da época influenciam muito os caminhos que elas trilham. E tem aquele momento crucial, né? Que a Eurídice é desencorajada a seguir a carreira musical. Sim, É como se ela fosse forçada a reprimir a sua verdadeira essência, né? sem dúvida. É um momento crucial na trama, que molda a luta da Eurídice Uhum. para conciliar as paixões dela com o que esperam dela como mulher. É. E a Guida, com a sua natureza rebelde, foge de casa, Sim, o que impacta profundamente a Eurídice, é verdade. que talvez até invejasse a irmã, É. mesmo que em segredo, né? Totalmente. É como se a Guida representasse esse caminho não trilhado, né? Sim. Uma liberdade que Eurídice talvez quisesse. É? E por falar em caminhos, a gente vê a Eurídice se casar com Antenor, O Antenor? um marido aparentemente bom, É no começo. pelo menos no começo, né? Uh. Ele oferece essa estabilidade, Sim, a estabilidade. mas ao longo da história a gente vai percebendo que falta É. profundidade emocional, né? Falta compreensão da parte dele. É como se ele fosse o ideal social de marido. É. Mas a realidade se mostra muito mais complexa. Com certeza. E aí chegam os filhos, né? É. A Cecília e o Afonso. As crianças. E a Eurídice fica ainda mais imersa nessa vida doméstica. Uhum. Mas em meio a tudo isso, a gente vê que ela tem talentos e paixões Sim. que ficam meio que ocultos, né? Exato, a gente se surpreende com a habilidade da Eurídice. Os Uhum. dotes culinários, o trabalho como costureira. E depois a escrita revelam uma mulher com uma vida interior muito rica, Sim. que às vezes é ignorada pelo papel de esposa e mãe. Verdade, é como se ela vivesse uma vida dupla, né? Totalmente. Tem a Eurídice que todo mundo vê, a dona de casa, e a Eurídice que quer se expressar criativamente. Yeah. E aí, para aumentar essa trama, a gente tem a Zélia, né? A Fazer? vizinha intrometida. Fazer. A Batalha usa a Zélia para trazer um humor para a história, né? Mas também para fazer uma crítica social. Total. O que você acha da Zélia? A Zélia é genial, né? Através dela a gente dá uma espiada na vida de outras mulheres da vizinhança, vê as lutas, a resiliência e como elas lidavam com as complexidades da época, né? É uma maneira de mostrar outras narrativas que enriquecem a história. É verdade. E a Zélia não tá sozinha, né? A gente tem a trajetória da Guida, depois que ela foge, Né? a história do Antônio, o dono da papelaria, Sim. que é um personagem interessante. É, a mãe dele também. A Eulália, a mãe super protetora. É. Mas o que me prende é como essas vidas, né? Sim. Que parecem separadas no começo. Elas começam a se conectar. É, exatamente. As conexões entre os personagens revelam segredos que reverberam por toda a trama. E tudo culmina nos jantares de família, no apartamento da Eurídice, em Ipanema. É verdade. Nossa, dá pra sentir a tensão, né? O livro captura as nuances Isso. e as dinâmicas das relações familiares Sim. e comunitárias, né? É. E aí, em meio a todo esse drama externo, a Eurídice tem um despertar interior. Exato. Incrível, né? Yeah. O que você achou disso? A descoberta da paixão pela escrita é um ponto de virada para ela, né? Eurídice se sente compelida a explorar a história da invisibilidade. E isso diz muito sobre as experiências dela. Sim. E de outras mulheres. Verdade. Me emocionei com essa parte. Eu também. E mesmo com a resistência da família, dos vizinhos, ela
continua escrevendo, ela persiste, né? Sim. Em busca da sua autoexpressão. É inspirador. Ela quer ter a voz dela ouvida, né? Apesar de todas as restrições, né? Que a sociedade impõe às ambições intelectuais das mulheres. E isso nos leva a uma pergunta crucial. Quantas histórias como a da Eurídice estão ocultas bem debaixo dos nossos nariz? Nossa! Você já parou para pensar nisso? Que pergunta! Te convido a refletir. Quantas Eurídices existem ao seu redor? Quais são os sonhos delas? Que sacrifícios elas fizeram? Sim. Que histórias esperam para serem contadas? Verdade. Fica essa provocação para a gente pensar, né? Enquanto a gente continua a nossa imersão na vida invisível da Eurídice. É isso aí. A gente olha para a vida das pessoas e acha que sabe tudo, né? Mas a batalha nos mostra que cada vida é uma tapeçaria de experiências, sonhos, decepções. Sim. Muitas vezes escondidas, né? E no caso da Eurídice, essa tapeçaria oculta se revela através da escrita. Ela começa a explorar temas como as expectativas sociais, Sim. a resiliência feminina, Isso. a busca pela identidade. Empoderador, né? A escrita se torna uma forma de rebelião para ela, né? Uma maneira de reivindicar a individualidade dela num mundo que tenta definir ela o tempo todo. Uma declaração poderosa sobre a autoexpressão, Sim. principalmente para as mulheres, que foram silenciadas historicamente. É verdade, mas vamos voltar um pouco. E mergulhar na história de outros personagens. Sim. Porque as trajetórias deles também são muito cativantes. Então, A Guida, por exemplo, Luida ela embarca numa jornada incrível depois que foge de casa. é um furacão. Me conta mais sobre ela. Ela se casa com Marcos, um médico charmoso, mas no fundo irresponsável, que acaba abandonando ela. Nossa. Ela enfrenta a pobreza, é forçada a trabalhar num bordel. Mas mesmo assim, ela demonstra uma força, Sim. uma resiliência impressionante. É como se ela encontrasse força no caos, né? E ela forma uma família não convencional com Filomena. Sim. E outro personagem fascinante. E o Chico, o filho dela. Essa parte me fez repensar o conceito de família. É um elemento central do romance. A batalha desafia as noções tradicionais de família e mostra como laços de amor e apoio Sim. podem surgir nos lugares mais inesperados. É verdade. E enquanto isso, a Eurídice leva a vida dela, aparentemente tranquila com o Antenor. Mas internamente, ela está lutando com grandes questões sobre o caminho dela. O contraste entre Eurídice e a Guida é marcante. Elas representam duas maneiras de navegar pelo mundo. Sim. Duas respostas diferentes às pressões sociais. Né? Exato. E apesar das diferenças, existe uma conexão profunda entre elas. Sim. Um amor e uma compreensão que transcendem as escolhas de cada uma. Elas encontram consolo uma na outra. Principalmente depois da morte dos pais. A morte dos pais é outro momento crucial. A Guida fica tomada por um arrependimento profundo, né? E o Manuel, o pai delas, entra num declínio gradual. É de partir o coração. Verdade. E esse momento ressalta a fragilidade da vida. E a importância de valorizar quem a gente ama. E aí a relação das irmãs é posta à prova. Quando a Guida se muda para a casa da Eurídice e do Antenor. Que situação, hein? Imagina a complexidade dessa dinâmica familiar. Tanta tensão não dita. Principalmente entre a Guida e o Antenor. Mas mesmo nesse ambiente tenso, a gente vê momentos de beleza, de conexão. Vemos a influência da Guida na casa, como ela traz uma vibração, calor que faltava. E o Chico com as observações dele. E a personalidade peculiar. Ele adiciona uma nova camada dinâmica. Verdade. Ele se torna uma ponte inesperada. Entre a Eurídice e a Guida. E não podemos esquecer do Antônio. O Antônio. Dona da papelaria. Que se apaixona pela Guida. Ele traz um toque de romance pra trama. Mas também nos lembra das restrições que ainda existem. A Eulália, a mãe super protetora dele, representa aquela geração mais tradicional, apegada aos costumes. Sim. Ela desconfia da Guida e tenta separá-los. É um choque de valores e perspectivas que permeia o romance inteiro. A batalha não se esquiva de explorar essas tensões sociais. E como elas impactam as vidas. É verdade. E no meio disso tudo, a Eurídice está lá encontrando a voz dela.
através de escrita, conquistando o espaço dela no mundo, Assim. nos termos dela. É como se ela estivesse dizendo, ei, eu posso ser dona de casa, mas eu tenho pensamentos, sonhos, histórias para contar. Que exemplo? E a história dela ecoa em tantas mulheres que se sentem invisíveis, ignoradas, desvalorizadas. A Eurídice nos mostra que a vida pode ser muito mais do que os papéis que nos impõem. E o Antenor, O Antenor. o que a gente pode analisar sobre ele. A Batalha apresenta um personagem tão complexo. Ele é esse banqueiro de sucesso, né? É um marido respeitável. Aparentemente. Pelo menos na aparência. Mas por baixo dessa fachada, a gente vê que ele carrega muitas inseguranças e culpa. Mal direcionada, né? As noites de choro e whisky do Antenor, né? Que ele se entrega à bebida e à lamentação, revelam um homem atormentado pelas próprias falhas. É verdade. Ele desconta na Eurídice, acusando ela de indiscrições do passado. Mesmo que essas acusações sejam infundadas. Que triste, né? É como se ele tentasse justificar as próprias lutas, projetando na Eurídice. Ele não consegue conciliar as inseguranças dele com a imagem do homem de sucesso que a sociedade espera que ele seja. Evidente. E isso nos leva de volta ao tema. Sim. Das expectativas sociais. O Antenor personifica essa pressão que os homens enfrentam. Sim. Para se encaixar nesses ideais de masculinidade, ser o provedor, figura estoica. Mas essa pressão pode ser muito isoladora. E destrutiva. Verdade, nos faz lembrar que todo mundo luta suas batalhas, né? Carrega seus fardos. E às vezes esses fardos transbordam e afetam quem tá por perto. É através desses personagens imperfeitos e complexos que a Batalha consegue criar retrato tão realista dos relacionamentos humanos. A gente percebe que, mesmo em famílias aparentemente felizes, existem segredos, ressentimentos. Verdades não ditas. Que podem fermentar por anos. E, às vezes, essas verdades não ditas têm um impacto profundo nas escolhas que a gente faz e nos caminhos que a vida toma. Verdade. E pensando na Eurídice, é incrível como ela consegue se manter forte em meio a todo esse drama familiar. Sim. Ela canaliza a energia dela para escrita, encontra consolo, né? Sim. E propósito. É uma prova da força interior dela, da resiliência. Mesmo com as dificuldades, decepções, ela não desiste da paixão dela. Ela continua escrevendo, mesmo sem reconhecimento, sem validação. Sim. Porque é algo que ela precisa fazer por ela mesma. Uma mensagem poderosa. Sobre seguir os nossos sonhos, né? Sim. Independentemente das circunstâncias. É sobre encontrar alegria no processo. Mesmo que o resultado seja incerto. É verdade. E é com essa reflexão que eu quero te deixar hoje. Quais são as suas paixões ocultas? Os talentos que você tem deixado de lado? O que te impede de abraçar o seu poder criativo e expressar a sua voz? A história da Eurídice nos lembra que nunca é tarde para perseguir os nossos sonhos. Para deixar nossa marca no mundo. Verdade. E que às vezes as vidas aparentemente insignificantes guardam as histórias mais extraordinárias. É verdade. Quem sabe a sua história não é a próxima a impactar o mundo. Então, vá em frente e escreva a sua história. É isso aí. O mundo tá esperando para ouvir.